Olá, irmãos, boa tarde. Pastor Júnior aqui com vocês, mais uma vez, retornando aí das nossas férias, depois de quase um mês aí do nosso último encontro no Pão das Três, né, que foi no dia 22 de dezembro. Alegre aí por voltar às atividades. Ontem já estava de volta, né? Já fomos para a igreja ontem, já fizemos lá atendimento, participamos do culto também, foi muito gostoso. E é bom poder estar de volta, é bom descansar e é bom poder estar de volta também. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão participando. A gente sempre pede para você compartilhar o nosso vídeo. Seria interessante talvez a gente até voltar, né, compartilhar aí os links dos vídeos do Pão das Três durante o seu período de execução nos grupos da igreja também, para que mais irmãos possam lembrar, né, que tá acontecendo. Nós já estamos aí com 10 meses já de afastamento social, mas graças a Deus temos mantido aí as nossas atividades online, os nossos encontros virtuais, e graças a Deus a nossa igreja continua trabalhando, continua agindo, continua acontecendo aí um monte de coisa. Nesse mês de janeiro, né, os irmãos já perceberam aí, nós estamos recebendo na nossa igreja preletores, né, que são amigos, né? Aliás, uma coisa que eu sempre defendi, né, a gente gosta de convidar as pessoas, tudo, né, a gente convida e tal. Mas como é legal quando a gente recebe pessoas que têm relação com a nossa história, pessoas que têm relação com o dia a dia da nossa igreja, como é o caso aí dos pastores e dos irmãos aí, né? Porque tem o Alexandre, que ainda não é pastor, que esteve aí no domingo passado, né, pregando lá o evangelho, lá, baseado lá em Atos capítulo 2, falando sobre a unidade da igreja. O pastor David Bango também, no segundo domingo aí de janeiro. Próximo domingo a gente vai ter o pastor Abelardo, né, que já foi pastor, né, há muito tempo atrás, antes do pastor Israel, foi pastor da Vila das Belezas por um período, e hoje, graças a Deus, está trabalhando na igreja de São Luís, que é uma igreja filha, né, da nossa igreja, e mantém aí uma relação muito boa com a gente. No próximo domingo vai estar pregando, e finalmente lá no dia 31 de janeiro, que é domingo, né, o último domingo do mês e o último domingo do mês, né, do mês de janeiro, e a gente vai estar recebendo o pastor Jadai. Então a gente também tem apelado bastante aí para a questão de missões, né, focado nesse momento até o dia 31 em missões lá para a América Central, que é o trabalho realizado pelo pastor Jadai. Então vamos lá continuar ofertando. Os irmãos têm sido prestativos, fiéis, os irmãos têm sido dedicados. Nós que somos pastores aí que observamos essas questões e temos aí também a tarefa dada por Deus para orientá-los e incentivá-los no trabalho missionário, a gente fica muito contente de ver o empenho. A gente poderia se queixar, né, dos muitos que não contribuem, de gente que nem sabe o que está acontecendo, né, porque tem muito membro de igreja que é assim, né? Mas ninguém me falou, né? É uma coisa que a gente tinha que ter vergonha de dizer, né? Se a gente é membro de uma igreja, a gente tem que saber o que está acontecendo. A gente tem que saber os trabalhos missionários, o que os pastores estão pregando, o que está acontecendo nos ministérios. Essa é uma prerrogativa de todo membro de igreja, principalmente de igreja batista, né? Onde a responsabilidade individual, a responsabilidade de cada membro é maior, né? Não é simplesmente um grupo que dirige a igreja e o resto simplesmente vai atrás. Tem que haver uma participação e uma compreensão. Então vamos ficar ligados aí em tudo que está acontecendo. Estamos no mês aí de iniciando o ano, um mês que é um mês também missionário, um mês para receber aí os nossos parceiros, pessoas com quem nós temos trabalhado aí nos últimos anos, pessoas ligadas à nossa igreja. Continuamos aí compartilhando a palavra de Deus, cantando juntos, buscando juntos aí a presença de Deus, e temos muito a agradecer. O tema da gente hoje vai ser as misericórdias do Senhor, né? Você já deve estar vendo aí, baseado em Lamentações, né? No livro de Jeremias, né? Lamentações de Jeremias, capítulo 3. A gente vai dar uma olhada a partir dessa perspectiva, mas aí não é tanto a misericórdia no sentido dos problemas, não, mas em relação realmente aos pecados, também aos problemas, né? Às dificuldades, aos empecilhos, mas em relação também aos pecados, a misericórdia de Deus que nos alcança em todos os sentidos. Então, vamos agradecer ao Senhor por esse momento de alegria. Amanhã, dia 22? Amanhã
Sexta-feira o pastor Márcio Sarraf está saindo de férias, então o ping-pong aqui, né, o Pão das Três vai ficar aqui, eu e o pastor Israel, até o dia 31, né, que é um domingo na verdade, e já no dia 1º de fevereiro, segunda-feira, uma segunda-feira, o Senhor nos permitindo, estaremos juntos aí, o pastor Márcio voltando aí de um curto período de férias de 10 dias, né? Depois ele vai tirar mais um período lá em março, mas chegando mais próximo a gente vai avisando, e vamos orar pela vida dele, pelo descanso dele, por esse repouso, né? De curtos 10 dias aí, mas já é bastante para poder descansar um pouquinho e voltar com todo o gás aí em fevereiro. E aí de fevereiro até março, eu, ele e o pastor Israel vamos estar revezando aí nas atividades da igreja, na direção dos cultos, na pregação, como os irmãos já estão muito bem acostumados. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor pelo nosso encontro, pelo meu retorno hoje. Vamos ver o que ele tem para a gente aqui. Estava dando uma olhada nos pedidos de oração, eu tenho que me familiarizar aqui com uma série de nomes, né? Com uma série de circunstâncias, coisas novas que aconteceram aí nos últimos 15 dias, eu diria até no último mês, né? Porque as coisas vêm acontecendo aí já com bastante intensidade, mas a gente vai se habituando aí aos nomes, às situações, e os irmãos fiquem à vontade para fazer os seus pedidos, para fazerem também os seus comentários e compartilharem essa live. E quando for lá para o YouTube também, a gente ainda não pegou esse hábito, nem eu peguei esse hábito, acho que a gente talvez pudesse começar a fazer isso também, compartilhar o link do vídeo, né? Quando ele for lá pro YouTube. Pode ser interessante a gente compartilhar o vídeo depois que ele for para lá também, tá? Mas isso aí não é tranquilo, tá? Seria uma coisa a mais aí para mais gente da igreja. A preocupação é sempre da igreja, né? Os nossos irmãos, aí, os nossos companheiros acompanharem as nossas atividades. A gente não está atrás de like, a gente não está atrás de visualização, mas a gente quer sim que as pessoas ligadas à nossa igreja, elas recebam, tenham acesso aos vídeos, às atividades, aos informes, à mentalidade da igreja, à doutrina da igreja, ao comportamento da igreja, às atividades da igreja, e por isso essa nossa preocupação nesta divulgação, tá? Para alcançar aqueles que fazem parte da família, né? IBVB. Vamos orar então agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado a Deus por mais uma tarde, obrigado por mais um Pão das Três. Queremos, ó Deus, colocar este momento, ó Pai, nas Tuas mãos, rogando que o Senhor, com a Sua misericórdia, nos guie e nos dirija, que o Senhor, ó Pai, com a Tua misericórdia, continue cuidando, ó Pai, das nossas vidas. O Senhor conhece as nossas fragilidades, conhece também os nossos defeitos, ó Pai, conhece a luta que cada um de nós tem com o pecado, conhece também, ó Deus, as perseguições, as dificuldades, enfim, as diversas barreiras, ó Pai, que nos impedem às vezes e criam dificuldades para andarmos em santidade, para fazermos a Tua vontade, mas não estamos, ó Pai, derrotados, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que cuida de nós, e acima, ó Pai, da nossa própria vontade, acima da nossa própria condição, ou de qualquer, ó Deus, outra virtude que possamos ter, a nossa confiança está somente no Senhor, porque é somente o Senhor quem pode nos guardar e quem pode nos livrar. Nos abençoe, ó Pai, durante o Pão das Três desta tarde, nos dirigindo em tudo, ó Pai, nas orações, nos cânticos, na ministração da Tua Palavra, nos lembretes, ó Pai, nos avisos, enfim, e também no chat, ó Pai, do Facebook, e em todos os momentos, ó Pai, o Senhor esteja guiando, ó Pai, o Teu povo, para que o Teu povo seja fortalecido, edificado, repreendido se for necessário, redirecionado, enfim, que a Tua vontade, ó Deus, se faça sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar o hino 329. Vai falar de lamentações, pastor, e vai falar do conto das bênçãos, porque é exatamente esse o foco da nossa leitura de hoje, tá bom? Eu sei que muitos cantam aí, cantam com a gente, então vamos cantar conto das bênçãos, tá? A versão, eu não sei se tem versão do HCC, mas essa aqui é a versão do cantor cristão, tá bom? Vamos lá. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julga tudo vão, contas muitas bênçãos dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez,
estrada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. Em canção alegre o dia passará. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio, ignorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos. E não é fácil, né, contar as bênçãos, né? Uma coisa, essa observação não é uma observação minha, né? Muitos pastores fazem, cada um ao seu estilo, a sua moda, né? Mas, num certo sentido, né, como a gente gasta tempo descrevendo as dificuldades, descrevendo os problemas, né? Geralmente as conversas a respeito das coisas ruins que nos acontecem, elas são mais longas e detalhadas. E muitas vezes, quando a gente vai contar as bênçãos, a gente conta de uma maneira, assim, muito rápida, né? Muito, às vezes até um pouco displicente, né? A gente podia aprender também, acho que seria interessante, a contar as bênçãos também de maneira detalhada, né? Sem acrescentar informações, sem aumentar informações, falando a verdade, mas escrevendo como elas acontecem. E esse hino, não há dúvida alguma, né, de que é um incentivo muito grande a esse respeito, para a gente tirar o olhar da gente das coisas que a gente pode até confiar nelas, né, de alguma forma assim, mas não deveria, porque a misericórdia, né, a presença, as bênçãos do Senhor são muito grandes. E o refrão diz, né, uma a uma, dize-as de uma vez, não é? O dize-as de uma vez aqui, obviamente, não é para contar com pressa, né? Comece a contar, fale logo, né, incentivando a contar detalhadamente uma a uma, hás de ver surpreso, né, nessa investigação pelas bênçãos, né, e vamos investigar as bênçãos do Senhor. Acho que é essa a proposta do hino, e a gente vai ficar surpreso com a quantidade de coisas que o Senhor já fez por nós. E quem costuma fazer esse exame devagar aí, de vez em quando, né, eu aprendi a fazer isso alguns anos atrás, a gente vai ver quantos motivos a gente tem para ter alegria, né, para estar feliz, para estar firme aí na presença do Senhor. E é isso aí. E agora nós vamos então para a nossa leitura bíblica lá em Lamentações de Jeremias, tá bom? Lamentações de Jeremias, está logo depois do livro de Jeremias, que está depois de Isaías, e está antes, né, do livro de Ezequiel, antes do livro de Daniel. Está entre esses 4 grandes livros aí, que a gente costuma chamar de profetas maiores, né? Os judeus vão chamá-los aí de profetas anteriores, profetas posteriores, vão ter outros nomes aí. Tá bom? Então deixa aberto aí Lamentações, capítulo 3. Vamos ler apenas os versículos 22, 23 e 24, que corresponde à letra Et, né? Que é a letra hebraica, né? O livro de Lamentações é um livro, né, como se fosse um salmo também, acróstico. Então os versículos 22, 23 e 24 começam eles com a letra Et, né? Que tem um som aí, talvez parecido com um H, mas puxado para um R, né? E tem um trecho aqui que é bastante interessante, a gente vai dar uma lida aí, tá? Então vamos orar primeiro, colocando esse momento aí
nas mãos do Senhor e aí então passamos às nossas considerações, leitura e considerações. Pai, muito obrigado porque mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e que as nossas, ó Pai, limitações e dificuldades não possam ser empecilhos, ó Pai, para a compreensão da Tua Palavra e que além daquilo, ó Pai, que diz uma boca que é meramente humana, ó Deus, o Senhor possa falar ao coração dos seus servos nesta tarde. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. E diz assim o texto, então, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, os versos 22, 23 e 24, diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Parece um salmo, né? E é escrito no formato de um salmo realmente, né? Se você não conhece bem aqui a situação, é sempre bom a gente entender a situação dentro do qual um livro da Bíblia foi escrito, porque ele ajuda a gente a compreender melhor o que o autor está dizendo, né? Então, o livro de Lamentações de Jeremias foi escrito depois da invasão de Nabucodonosor. A invasão, ela começou com um cerco muito grande, que limitou o abastecimento de água, limitou o abastecimento de comida, então foi matando gente de fome, de sede. Nessa situação as pessoas começam a ficar também desesperadas e a série de coisas acontece. Depois da invasão, que foi uma invasão que teve resistência, né, por parte dos judeus, e houve uma brutalidade muito grande por parte dos babilônios, né? Então os babilônios, influenciados por aquele jeito de ser assírio, eles eram combatentes assim, extremamente agressivos, né? Que matavam e destroçavam seus inimigos. Então eles fizeram isso com os judeus. Então você imagina o quadro daquela cidade, né? O quadro de Jerusalém, o quadro ali de Benjamim, ali da cidade de Davi, diante de uma invasão dessa, depois de um tempo de cerco, de fome, de sede, de desespero. Era um quadro pavoroso. E Jeremias, né, foi um profeta de Deus levantado para dizer para o povo que ele deveria se entregar, né, pacificamente, que não tinha mais como voltar atrás, né? Então a mensagem dele era uma mensagem impopular e por desobediência a Deus, que falava através do seu profeta, eles acabaram sofrendo muito. E Jeremias, então, olha que situação amarga, né? Que situação difícil de Jeremias. Não foi ouvido, não foi atendido, viu o cerco, viu a invasão e depois viu o resultado da invasão. Gente morta, mães desesperadas, gente comendo carne humana. Então você pode imaginar pessoas profundamente esgotadas, enfraquecidas pela fome, pela sede, um cenário terrível, né, de guerra, de conflito e de miséria. E aí ele escreve o livro de Lamentações, que se lido, né, se for lido com bastante atenção, é um livro assim apavorante. É apavorante, porque ele descreve a situação das pessoas, da guerra, e você consegue, né, lendo com atenção, captar o sentimento de Jeremias. Consegue captar a dor que ele está sentindo, o desespero. Eu não sei se eu posso dizer até uma certa revolta, não uma revolta com o Senhor, mas com a situação, porque ele foi o profeta que tinha a mensagem que poderia ter evitado aquela desgraça, não evitado o cerco, não evitado o exílio, mas ter evitado da situação ter chegado numa profundidade de desgraça assim tão grande. E assim, eu não sei se você sabe disso, a gente já tratou disso aí na igreja. A cidade não ficou deserta, né? Uma população muito pobre continuou morando ali, que é a mesma população que vai receber Neemias e Esdras no retorno, e vai ter ali algumas dificuldades. Uma parte deles, como aconteceu com o próprio Jeremias, durante um período fugiram para o Egito para escapar de tudo aquilo lá. Uma parte morreu, como eu já disse aqui detalhadamente, e outra parte, que a gente fala bastante dela, foi levado cativo, né? Então, o que aconteceu ali com Jerusalém, com os moradores ali de toda aquela região,
foi uma coisa muito, muito complexa, né? Que cada um sofreu de um jeito, mas foi duro para todo mundo. Os que não morreram fugiram para o Egito, os que não fugiram para o Egito foram levados, capturados, foram levados para o exílio, os que não foram levados para o exílio ficaram morando na cidade numa pobreza muito grande que durou várias décadas, né? Então é uma situação muito difícil. Então é a partir disso que Jeremias está escrevendo. E aí o que acontece? Mas pastor, então, se o senhor está falando que o livro de Jeremias ele está sendo escrito a partir de um ponto de vista tão terrível, tão ruim, como é que ele escreve um texto desse, falando das misericórdias do Senhor, falando que as misericórdias se renovam, falando de esperança do Senhor, exatamente porque ele é um profeta que ele está muito, como a gente deve estar também, é uma coisa a se aprender com Jeremias, muito ligado com a vontade de Deus, e entendendo e compreendendo a vontade de Deus de uma forma... Aí eu sempre uso a expressão mais profunda e eu tenho dificuldade, né? Eu não sei explicar o que é profundo. Eu prefiro a palavra ampla, né? De uma forma mais completa, consegue enxergar as coisas de uma forma melhor. E aí ele é capaz de escrever no meio de um livro tão pesado um texto como esse, que para quem lê fala assim, você tem que encher o seu coração de esperança, porque é esperança o que brota do trono de Deus e toma o coração daqueles que creem nele. Então, vamos tentar trabalhar aqui algumas questões a partir disso, né? Então, a primeira delas, né, que até o tema que eu escolhi é exatamente a misericórdia. Geralmente, algumas pessoas explicam, e não está errado, apesar de ser uma explicação parcial, que misericórdia vem da união de duas palavras, que é do mesmo, né, e de córdia, que é coração. Então, é o mesmo coração, não é? Em outras palavras, eu sei que você entende isso aí com facilidade, é sentir o que o outro está sentindo, está todo mundo junto. Então, a primeira coisa que ele vai ensinando é a respeito da misericórdia do Senhor. Ou seja, o cativeiro representava também um sofrimento para o próprio Deus. Pastor, mas a gente pode falar de sentimentos em relação a Deus? A linguagem bíblica ela nos dá essa possibilidade, né? Eu sei que é um antropomorfismo, eu sei que é um antropopatismo, né, que é a palavra certa, de Deus sentindo a mesma coisa que um ser humano, ou a gente usando os sentimentos humanos para descrever a Deus, mas ele nos permite isso, porque a linguagem humana ela tem uma limitação muito grande para explicar quem é Deus. Então, não tem problema nenhum. Isso significa que ele também estava sofrendo, doendo ali com o seu povo. Pastor, mas isso é possível? Porque, por exemplo, o que acontece na cruz? Por que Cristo sente a dor ali no seu corpo? Mas ele era um ser humano, sim, mas era Deus recebendo sobre si todas as dores. Ele se fez homem e sentiu as dores por nós. Se tem alguém que sabe sentir a dor do homem, o quanto dói no homem o seu pecado, a sua desgraça, a sua dor e a sua morte, é o próprio Deus. Ele sabe muito bem. Então, quando estava acontecendo aquilo, Jeremias, ele não olha para Deus e diz assim, como o Senhor é insensível, não está vendo o nosso sofrimento, só porque o Senhor não sofre como a gente, o Senhor deixa isso acontecer. Ele não faz isso, ele sabe que Deus conhece profundamente a dor do seu povo. Mais uma vez, eu sempre volto lá numa dessas primeiras manifestações divinas, né, lá em Êxodo capítulo 3, vi a dor do meu povo e por isso eu desci. Então ele sabe, ele conhece a dor que há no coração do ser humano. Então essa é a primeira coisa que o texto nos ensina. Apesar da gente saber que a gente não pode comparar sentimentos humanos com sentimentos divinos, a gente sabe que existe um nível de compreensão que a gente não entende, em que ele sabe exatamente o que significa dor para nós, o que significa o nosso sofrimento. Então, Jeremias, naquele momento, ele não acusa a Deus do sofrimento que ele está vendo. Ele diz, o Senhor é misericordioso. Aí, olha só que interessante. Ele diz assim, é a causa de não sermos consumidos. Consumidos aqui é devastados, acabados, derrotados. Pastor, mas muita gente morreu. Sim, mas os judeus não foram devastados. O povo não foi completamente destruído. O próprio Jeremias, que viu tudo aquilo e padeceu tudo aquilo,
ele ainda viveu muito tempo. E ele olhava para tudo aquilo e dizia, apesar de tudo isso, o Senhor está fazendo de forma a preservar o seu povo. Existe um conceito bíblico, e que é uma pena que a gente trabalhe isso, às vezes, mais teologicamente do que biblicamente, porque biblicamente eu acho mais fácil até de entender, e é lógico que a gente tem sempre que derivar tudo o que a gente pensa da nossa compreensão bíblica. A teologia vem depois da Bíblia, né? Que é a ideia do remanescente, né? Em que Deus sempre preserva parte do seu povo. Ele nunca se deixa sem testemunho, ele nunca se deixa sem gente fiel do povo dele. Quantas passagens a gente não tem da Bíblia assim? Noé, sobrou a ele a família dele. Está muito claro que Deus salvou a família de Noé por causa do Noé, né? Não por causa da família, né? Lá em Sodoma e Gomorra, livrou Ló, não por causa de Ló, não foi nem por causa do Ló, né? Foi por causa do Abraão. Foi um remanescente ali, né? Não foi todo mundo destruído. Pastor Israel trouxe aí recentemente, eu não vou lembrar se foi no Pão das Seis dessa semana, foi bem recentemente, contando a história aí um pouquinho oh meu Deus do céu, do Elias, né? E a gente vê o Elias, você está achando que você está sozinho, né? Ele lá na caverna, e a gente sabe, não, deixei mais 7.000 que não se dobraram a Baal, né? Que não beijaram lá a mão de Baal, praticamente essa a expressão que aparece lá na Bíblia. Ou seja, eu sempre mantenho, né, uma parte do meu povo. Então olha que interessante. A misericórdia, apesar da gente não entender como é que Deus sente a nossa dor, Ele sabe melhor do que a gente do que a dor. E ele sempre preserva, sempre nos preserva e sempre guarda. Ele não se deixa sem testemunho, sem povo dele. Ele sempre faz a ponte de uma geração para outra. Ele sempre guarda, ele sempre preserva. Isso é muito importante. Por isso ele diz, a causa de não sermos consumidos. Esses consumidos aqui, né, foi por causa da miséria, da desgraça, da perseguição e da invasão e do cativeiro, mas ela foi oriunda do pecado daquele povo. Então, a misericórdia dele se estende nesse sentido, inclusive, de não permitir que o povo dele seja destruído pelo próprio pecado. A gente entende que Deus pune o seu povo para corrigi-lo. Isso é um ensinamento bíblico bastante consistente, que Deus pune o seu povo para corrigi-lo e também permite que o seu povo passe por provas a fim de que ele cresça, de que ele amadureça. São dois princípios. Para o caso de Lamentações, está muito claro que não é uma prova. Não é uma prova. Ele permitindo o povo dele colher as consequências do pecado, mas ele preservando pela sua misericórdia. Aí, Jeremias, não contente, ele diz assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Fidelidade que Deus tem em relação a si mesmo, fidelidade que Deus tem em relação às suas próprias promessas, não é? Então, a gente não diz assim, Deus é fiel a nós, né? A gente sabe que Deus, a gente confia na fidelidade que Deus tem para com aquilo que Ele mesmo prometeu. A gente pode confiar que o que Ele disse, Ele vai fazer. Então, é nesse sentido que a gente louva a fidelidade de Deus. Né? O compromisso que Ele tem com as suas promessas, com os seus planos, com a sua palavra. E eu diria até dentro da economia divina, né? Na Trindade, né? Entre as partes, né, da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele diz isso, novas são a cada manhã. Por causa da fidelidade de Deus, não com relação ao povo, mas em que Ele prometeu que renovaria o coração do seu povo, e Ele faz isso, não é? Então são novas alegrias, novas perspectivas. Aqui não está explícita aquela ideia de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, mas é um texto que pode ser lido em paralelo, porque ele diz que se renovam a cada manhã. Então depois que a gente dorme, né? O sono é reparador não apenas para o corpo, mas também para a alma. A esperança ela ressurge logo pela manhã. E é isso que Jeremias está dizendo. Então olha que interessante. Mesmo vivendo aquilo, ele olha e diz assim, não que eu espere que as coisas sejam piores, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Aliás, são palavras de Jó, né? E ele diz isso e ele fala assim, olha, as coisas vão melhorar. Mas não é aquele vão melhorar vazio, né, que às vezes a gente diz para as pessoas
para incentivá-los, porque vai melhorar no sentido de uma promessa divina. E que pode ser muitas vezes, não necessariamente uma melhoria da situação, mas do próprio coração daquele que crê. Olha que coisa engraçada, né? Às vezes você ouve aí a psicologia, aquelas coisas, né? Que eles falam de ressignificação, de você reaprender, dar novo significado para as coisas. Isso aí a Bíblia já ensina isso aí, os homens de Deus já ensinam isso para a gente já há milhares de anos. Amanhã você vai acordar, você vai entender melhor, você vai fazer desse limão uma limonada, você vai fazer dessa situação difícil um aprendizado, você vai se levantar do pó e da cinza, você vai compreender melhor por que foi que as coisas aconteceram, né? Aí eu vejo às vezes algumas pessoas dizendo, não tem que perguntar o porquê, ou tem que perguntar o quando. Não importa. Biblicamente a gente tem base para fazer todas as perguntas, desde que sejam com respeito para com o Senhor, entendendo que Ele de fato quer o melhor para nós espiritualmente, e muitas vezes Ele vai dar para nós também o melhor, inclusive materialmente falando. Aí ele vai dizer assim, o que o crente realmente tem? Ele diz, a porção do crente é o Senhor. É interessante essa ideia de porção, porque eles falavam muito em porção com relação à terra, né? Porque a posse da terra é algo muito importante para o judeu. Aliás, até hoje, a posse da terra. Aliás, até para nós, né? Os mansos herdarão a terra, né? Isso aí é uma promessa que está sobre a vida dos cristãos também, mas é um outro assunto. E eles dizem assim, a sua porção de terra é aqui, porque é o lugar onde ele criaria família, onde ele plantaria, um lugar que seria chamado dele, etc. Aí Jeremias, vendo que ele está perdendo a terra dele, apesar de ele ter deixado comprado lá, um pedacinho de terra, mas ele não estava na posse material daquela terra, estava na posse legal, mas na posse material ele não estava, porque ele teve que fugir, o povo morreu, gente foi levada cativa, morreu no cativeiro. E ele diz assim, o que a gente tem no final das contas? O que a gente tem? O Senhor. Então é nesse sentido que ele está dizendo. É curioso porque eu não tenho dúvidas de que ele diz isso para consolar o coração daquelas pessoas que estavam lamentando as suas perdas materiais, as suas perdas, talvez até perdas humanas. Eles dizem assim, olha, não era nada de vocês. A única coisa que vocês têm é o Senhor. O Senhor é a porção de vocês. Agora, a gente não esquece, né, que Jeremias também é de origem sacerdotal. Ah, ele era profeta, pastor. Não, sim, profeta. Mas ele vem de uma família sacerdotal. E essa palavra, né, na boca de um sacerdote, de um levita e tudo mais, ela tem um peso muito grande. Porque esses homens, né, Jeremias está numa condição um pouco especial. Mas eles realmente não tinham posses materiais por suas condições religiosas, né, dentro do funcionamento da sociedade judaica lá daquele tempo. Então isso vem como um peso muito grande. Ele diz assim, agora olha, essa porção que é o Senhor não é só para esses homens, é para todo mundo. Todo o povo de Deus precisa aprender que a sua porção é o Senhor. Então quando a gente fala dessa misericórdia de Deus, no sentido de que Deus vem estar com a gente, Ele olha para a gente e diz assim, ó, agora você vai aprender definitivamente que tudo o que você tem sou eu. Isso é muita coisa, hein? Isso é fundamental, é muito importante, esse ensinamento que vem de Jeremias. E termina, lógico, né, como termina todo bom salmo, pastor, mas estamos lendo Jeremias. Mas tem estrutura de um salmo, é um salmo escrito por Jeremias. Parece um salmo, é um salmo, né? Portanto, esperarei nele. Aliás, Lamentações é para ser cantado, viu? Como um salmo também. Esperar nele, aprender a esperar nele. É engraçado que esperar no Senhor não é sinônimo de expectativa futura apenas. Esperar no Senhor significa uma plena confiança agora. Está nas mãos dele. Não é uma expectativa cheia de perguntas no sentido, o que vem? Como é que será? Será que ele vai me dar isso? Porque isso é ansiedade, né? Num certo sentido pode até ser entendido como uma espécie de falta de fé. Essa esperança é uma esperança naquele momento, que acalma o coração, aquieta o coração e diz,
o Senhor é a minha porção, espero nele, minha vida está nas mãos dele. Algo muito bonito, muito importante para a nossa espiritualidade, né? A gente vive um tempo de tanta ansiedade, né? Pessoas querendo tantas coisas, se perguntando, né? Você vê quando começou a pandemia 10 meses atrás, a profetada toda, né? Planejando o novo normal, como será o ano que vem, como será 2021, como será aquilo outro. E uma coisa que a gente aprende com a Bíblia é esperar no Senhor, não como uma expectativa ansiosa por um futuro incerto, mas como uma segurança que tranquiliza agora o nosso coração, sabendo que o nosso futuro está nas mãos de um Deus misericordioso, que nos enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós, livres do pecado, possamos viver em tranquilidade e em paz. As misericórdias do Senhor. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, os versos 22 a 23. Amém. É isso aí, tem pedido aí de oração? Chegou alguma coisa aí? E aí, a Vera, estamos voltando aqui a funcionar, né? Nos nossos trabalhos aqui, né? Vamos começar pelos pedidos, os pedidos. Eita, só coisa boa aqui, hein? Para começar, coisas boas. Irmão Francisco e irmã Nadir fizeram 59 anos de casado. Dia 20 foi ontem, parabéns, bodas de cereja, né? E estão chegando aos 60 anos de casados, que é o ano que vem então, né? Bodas de diamante, olha que bênção, hein? Chegando aí, então 50, parabéns, Deus abençoe, data para se comemorar e data para compartilhar no Pão das Três. Mais uma notícia boa, o Anderson está acompanhando a gente aí. Tudo bom, Anderson? Deus te abençoe e que bom receber aqui a notícia. Eu acompanhei aí muito na surdina aí nos meus dias de férias, mas eu estive orando por você também e informado do que estava acontecendo. Hoje é o primeiro dia em que não tive febre. Faz 10 dias que estou com Covid. Obrigado pelas orações. Graças a Deus, eu sei que vocês estão aí isolados, a Jane também. Deus abençoe então a vida de vocês. Ficamos felizes por receber essas boas notícias, né? Além do Anderson, nós temos a Juliana também, tá? A Juliana Almeida, para quem não conhece aí, a filha da nossa irmã Santina, ela também teve o Covid, ela já está praticamente sem os sintomas, parece que ela está com uma leve falta de olfato e paladar, mas deve estar recuperando. E agradecemos ao Senhor, ela já está vivendo aí praticamente o último dia, acho que hoje ou amanhã já é o último dia de isolamento, então ela já está contando as horas aí, né, para voltar às suas atividades normais. Imagina a agonia da Juliana aí, esse tempo todo trancada em casa aí, né? Ontem a Santina compartilhou um pouquinho, não deve ser fácil, é o que o Anderson e a Jane também estão vivendo nesse momento. Então, além de curar a doença, oramos também para que o Senhor dê a vocês muita paciência para esse isolamento aí, porque não é brincadeira não, tá? A Rita de Cássia Félix, a Vera está me mostrando a foto dela aqui. Deus te abençoe, tá, Rita? Oração pela saúde, ela não está especificando, mas oramos também pela sua saúde. Ó, gente, tem pedido aqui até amanhã, viu? Vamos ver como é que tá aqui. Eu nunca me gabo da minha boa memória, então vamos lá. A nossa irmã Cida Teixeira, oração pela Luciana e pelo esposo Valdomiro, que estão com Covid, tem 2 filhos pequenos. O pai da Luciana faleceu bem recentemente por causa do Covid, então, né, tem toda uma situação. A nossa irmã Abigail, ela falando da nossa irmã Luzenaide, né, esposa do pastor Walter, está passando por um novo processo de quimioterapia que está debilitando bastante a vida dela. Luzenaide é uma guerreira, já está aí lutando contra o câncer já há muitos anos, mas se mantém ativa, trabalhando com alegria. Isso ela é uma inspiração para todos nós. A Ivone, né, pedindo pela amiga dela e seu esposo, que a amiga dela se chama Ana, que está grávida, e por causa de um problema de saúde, né, fizeram uma cirurgia de emergência, né, e teve a bebezinha, que é a Olivia, veio prematura. Então o Senhor abençoe que ela possa
terminar a sua formação, o seu crescimento, o seu desenvolvimento já fora do ventre da mãe e possa em breve aí, as duas, né, terem alta e poderem ir para casa com tranquilidade. Ontem já foi citado, né, pelo pastor Israel da irmã Deodina, né, aliás, ontem, acho que na terça, né, sobre a Edinalva, né, que está com Covid, também passando aí por um tratamento, né, está tendo melhoras, mas vamos continuar orando. Nós temos um pedido aqui da nossa irmã Zuleide também, pela Jusilene, que é a filha dela, que está com problema de saúde também bastante delicado, precisando urgentemente de uma cirurgia e está na fila, aguardando essa vaga. Vamos orar por isso aí também. A Silvanei, falando da Alice, né, pequenininha, está se recuperando da febre, né, vamos orar pela saúde dela. A nossa irmã Darcy, pedindo oração pela Camila, né, também com Covid, né, a Camila também é membro da nossa igreja, se recuperando, tomando as medicações. A Isadora, né, que a gente conhece bem também, deu negativo para o Covid, mas está tendo crises aí de bronquite, né, crises respiratórias aí que são bastante sérias, né, a turma aqui também conhece aí um pouco do que é isso aqui em casa, é dureza. A nossa irmã Alba, né, o pastor Elias Teodoro, né, que recebeu alta no dia 16 de Covid, e o pastor David Hiker, deve ser isso, que recebeu alta também. A Vanusa tem o cunhado dela, que é o irmão do Peter, que é um problema com câncer, né, vai fazer uma cirurgia para remoção aí do tumor nos próximos dias. A Ana e o Danilo, né, o Oziel, também aguardando uma cirurgia, né, ortopédica, no caso aí por causa do joelho. A Zenaide, né, já era um pedido aí que já nos acompanha aí, já ali pertinho do Natal aconteceu, né, que é a sua sogra, né, então, que também está com tumor, a gente está orando muito aí pela vida dela, né, então vamos continuar orando. A Cida Santos, né, a Dalva, suas duas filhas, problema também com o Covid, tá? Então, boa parte aqui dos pedidos tem uma relação muito forte aí com o próprio Covid, né? Estamos aí na iminência de vacinas, né? As vacinas estão sendo dadas aí no formato emergencial, então vamos continuar orando, né? A gente vem orando, né, irmãos, já desde o começo da pandemia, né? Eu lembro de ter orado já e tenho orado muito por isso, pelos cientistas, pelos médicos que estão trabalhando no desenvolvimento aí de uma vacina, ainda evoluindo, tentando descobrir como é que trata, mas a gente ainda está num momento delicado, talvez até mais delicado do que lá atrás, hein? Em abril, maio, junho, o número de contaminados está muito alto, o número de mortes diárias está batendo recorde aí todo dia, então vamos continuar cuidando. Já é um longo afastamento, é ruim, eu também não gosto, né? Pastor, é a minha natureza, né? A minha natureza, o Júnior, né? O irmão Júnior. Eu gosto de gente, eu sempre gostei de gente. Aí Deus chama a gente para ser pastor, então Ele coloca no nosso coração um pinguinho a mais de amor por isso, né? A gente gosta de ter contato com as pessoas e tudo, né? Então é muito ruim, mas por amor a gente tem mantido aí as nossas atividades online, a gente precisa continuar cuidando. Silvia Oliveira, pedindo oração pela irmã dela que está com Covid também. Você vê a quantidade de gente com Covid, né? A gente sempre tinha aqui, né, velho, os pedidos de oração. Agora, 90% do que tem aqui, e é muita gente. Doente, parente doente, várias pessoas na mesma casa, cuidando. A doença ela é diferente, né, para a vida das pessoas, né? É extremamente severa com alguns, menos severa com outros. Outros, né, ficam em um estado terrível e se recuperam. Outros morrem rápido. Então é uma doença muito cruel mesmo, né? Então vamos continuar orando e nos cuidando e mantendo a nossa paz espiritual e o nosso sossego também aí, porque vivemos um momento aí muito difícil, tá bom? Então já citei todos esses nomes, a lista vai continuar a nos acompanhar, mas a gente vai dentro do possível aí orar e tentar lembrar aí dos pedidos aí dos irmãos que entraram aí. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de intercessão,
Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos irmãos que estão agora participando do Pão das Três e que trouxeram os seus pedidos de oração. Boa parte deles o Senhor sabe melhor do que nós, ó Pai, tem relação direta com o Covid-19. Temos, ó Deus, irmãos da nossa igreja, ó Deus, contaminados neste momento e alguns já vivendo um momento, ó Pai, de recuperação, como a Juliana, como o Anderson. Outros, ó Pai, com parentes, ó Deus, doentes, com filhos doentes, com conhecidos, ó Deus, doentes. E rogamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, citamos aqui o nome de missionários e também de pastores que estão doentes. Nesses últimos dias, ó Pai, nessas últimas semanas, perdemos, ó Deus, colegas de ministérios, pastores que perderam as suas esposas, ó Deus, igrejas que têm mais pastores e que perderam parte dos seus pastores também. E, ó Deus, sabemos, ó Pai, da gravidade desta doença, mas acima de tudo sabemos também da tua misericórdia e da Tua graça, e que nada tenha acontecido, ó Deus, fora da Tua vontade, sem o Teu consentimento, sem a Tua permissão. Temos, ó Deus, saudades, ó Pai, gostaríamos, ó Pai, que muitas dessas pessoas ainda continuassem conosco. Temos uma limitação muito grande para compreender as coisas como acontecem, mas acima de tudo, ó Pai, está a nossa fé no Senhor, de compreender que o Senhor tem nas mãos, ó Deus, toda a história. Temos pessoas aqui que não especificaram necessariamente aquilo que pedem, ó Pai, mas pedem por sua saúde. Oramos, ó Pai, pela vida também da nossa irmã, também a nossa irmã Benício, ó Pai, que está passando por uma situação difícil desde perto do Natal. A Rita de Cássia também, que pediu oração pela sua saúde. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque ontem os nossos irmãos, ó Pai, Francisco Pedro e nossa irmã Nadir, completaram, ó Deus, mais um ano, ó Pai, de um relacionamento, de um casamento tão longo, e já estão se preparando para comemorar os seus 60 anos de casados no ano de 2022, e se alegram nesse momento, ó Pai, pela presença do Senhor, pela manutenção, pelos filhos criados, pelos netos, enfim, e acima de tudo, ó Deus, pela fé, ó Deus, que o Senhor tem preservado em seus corações. Dê a eles, ó Deus, vida longa, dê a eles, ó Deus, saúde, dê a eles, ó Deus, a alegria que vem do Senhor, e que nós, como igreja, possamos compartilhar também dessas bênçãos e dessas alegrias, ó Pai, com esse casal. Queremos também, ó Pai, continuar orando, agora, ó Pai, que já avançamos um pouco, algumas vacinas já começam a surgir, oramos para que elas sejam eficazes, oramos, ó Deus, para que elas possam, de fato, imunizar, ó Deus, a população. Oramos, ó Pai, para que haja insumos necessários para a fabricação, ó Pai, dessas vacinas. Sabemos, ó Pai, que o mundo tem muita gente, sabemos que o nosso país é um país muito grande e colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos para que o Senhor também ajude para que esse processo de imunização seja acelerado. Oramos, ó Deus, para que o número de mortes, ó Deus, comece a cair dia após dia. Oramos, ó Deus, para que o Senhor preserve, continue preservando e cuidando, ó Pai, da vida de cada um de nós, além de preservar e de cuidar da vida daqueles que estão infectados, e de também, ó Deus, consolar os corações, ó Pai, daqueles que perderam, ó Pai, os seus entes queridos, e daqueles que nesse momento, ó Pai, estão preocupados, ó Deus, estão ansiosos, porque têm parentes doentes, porque estão doentes, porque sabemos, ó Pai, que há dúvidas, ó Deus, há dores, a doença, ó Deus, ela incomoda por causa da febre, da perda de olfato, da perda do sabor, ó Deus, das coisas, do isolamento, ó Pai, que dura 2 semanas, ó Deus, a dificuldade de ter contato com as pessoas, de desenvolver as atividades diárias, há tantas angústias, há tantas dificuldades envolvidas, e peço, ó Deus, que a Tua misericórdia, ó Deus, possa alcançar, ó Deus, a vida de todos aqueles que estão doentes também. Pedimos mais uma vez por esse mês, um mês importante para a nossa igreja, de início do ano, de receber os nossos amigos pastores e missionários, de estarmos, ó Deus, em campanha missionária, e que a Tua misericórdia, ó Deus, alcance a nossa igreja e continue nos guiando em todas as coisas. Muito obrigado, nós oramos e Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Gastei bastante tempo aqui, mas acho que eu vou cantar mais um. Separei mais um cântico aqui, uma música bastante conhecida. Queria que vocês cantassem comigo.
Eu sei que muita gente conhece. Eu acho que eu já até cantei aqui do Pão das Três também, mas eu vou... Vamos de novo. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor eu pude experimentar. Me entreguei a Cristo, minha vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que você não é feliz. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo, minha vida eterna vais gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo, minha vida eterna vais gozar. É isso aí. Não procurar em vão, não procurar à toa, não procurar em lugares aonde você já sabe que você não vai encontrar alegria, não vai encontrar consolo, não vai encontrar paz. Alegria, paz, consolo, a gente só encontra em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Então, lembrando, irmãos, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira. Amanhã é sexta-feira. Tem Pão das Três, normalmente, com o pastor Israel. Amanhã, nosso pastor Márcio Sarraf já estará de férias até o domingo, dia 31, voltando às atividades no dia 1º. Boas férias, pastor. Vá em paz, tranquilo, aproveita bastante. Tá? No sábado, tá? A gente já começou a avisar, o pastor avisou no culto ontem à noite, aviso por aqui também. Tem atividade às 19 horas do Ministério de Jovens e de Adolescentes. E a partir deste mês, os cultos ao vivo, as atividades do Ministério de Jovens e Adolescentes passam a acontecer, então acontecerão no canal da igreja, do YouTube. Então vai estar lá, vai ser gerado o link, compartilhado nas redes sociais e você vai acompanhar então como acompanha as demais atividades da igreja, tá bom? Vamos ficar ligados aí. Então que Deus abençoe a sua vida, obrigado pela tua companhia. Começamos ontem a reaquecer aí os nossos motores, estamos aí de volta plenamente às atividades da igreja, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de todos e até mais.